Invocação de santos, essencialmente diferente da magia e necromancia. O sociólogo luterano Peter Berger certa vez observou que o protestantismo havia cortado o cordão umbilical entre o céu e a terra. Que grande verdade ele falou! Claro, a questão é se deveria haver um cordão em primeiro lugar. Os católicos sustentam que deveria haver, e minha tarefa neste livro é fornecer evidências bíblicas para isso. Um amigo protestante fez uma pergunta com uma analogia empresarial, que sempre surge em qualquer discussão sobre a visão católica da comunhão dos santos, porque alguém se contentaria em buscar a intercessão de um gerente, quando se pode ir diretamente a ele. O presidente da empresa, eles fazem isso por uma simples razão, porque somos ensinados na Bíblia que as orações de algumas pessoas são mais eficazes do que as de outras. Mesmo na visão protestante, existe essa noção de pedir a um homem santo, ou pastor, etc., que ore por nós. Dessa forma, alguém poderia, por exemplo, pedir a Billy Graham que orasse por eles, porque acha que sua oração poderia de alguma forma ser mais eficaz. Essa intuição é, na verdade, baseada em testemunho bíblico explícito. Está alguém entre vós doente? Chame os sacerdotes da igreja, para orar sobre ele e ungí-lo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o fará levantar, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração fervorosa do justo tem muito poder. Elias era um homem da mesma condição que nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu na terra por 3 anos e 6 meses. Então ele orou novamente e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Tiago 5, 1:4, 1:8. Observe aqui que a própria Bíblia recomenda pedir a outra pessoa que reze, os anciãos, da igreja, que, como o resto de seus líderes, 1 Timóteo 3,1-13, Tito 1,7, devem ser pessoas exemplares, digno de dupla honra, 1 Timóteo 5,17. Eles têm mais poder, devido à sua ordenação. Na verdade, este é um texto que aparece em relação ao sacramento da unção, também conhecido como extrema unção, ou últimos sacramentos, quando uma pessoa está em perigo de morte. Então ele pede que eles orem pelo maior poder que eles têm em termos de um possível milagre ocorrendo, ou graça sobrenatural sendo transmitida através deles. Eles podem fazer mais do que nós mesmos, por isso pedimos suas orações. Para concretizar este ponto, o apóstolo Tiago cita o exemplo do profeta Elias. Graças à sua oração, não choveu por 3 anos e meio. Tiago diz que assim foi porque este é o princípio que ele quer transmitir: a oração do justo tem muito poder. Vemos a mesma dinâmica na seguinte passagem. O rei respondeu ao homem de Deus: por favor, apazigue a face de Yahvé, seu Deus, para que minha mão volte para mim. O homem de Deus apaziguou a face de Yahvé, virou a mão para o rei e permaneceu como antes. 1 Reis 13,6. Esta é a razão bíblica para pedirmos a outros com maior estatura espiritual no reino de Deus, ou a mais santos, ou, melhor ainda, a ambos. Que orem por nós. Imediatamente pensamos em outros intercessores poderosos, como Abraão e Moisés. Algumas vezes Deus não destruiu cidades inteiras como resultado de suas orações. Claro que Deus não pode mudar, e ele sabia o que ia fazer o tempo todo, mas o ponto é que ele envolve suas criaturas no processo, de forma menor e secundária. Eles participaram, como diz São Paulo que devemos, trabalhar pela nossa própria salvação, Filipenses 2,12. O apóstolo João escreve: nisto está a confiança que temos nele, que, se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, 1 João 5,14-15. Textos semelhantes abundam nas Escrituras. Não será necessário documentá-lo no futuro porque o princípio está bem estabelecido na Bíblia. Seguindo esta linha de pensamento, então, se a bem-aventurada Virgem Maria é realmente imaculada, ainda permaneço dentro do paradigma católico, para fins de argumentação, segue-se inexoravelmente, de acordo com as Escrituras, que suas orações teriam maior poder e eficácia, e não só pela sua ausência de pecado, mas pela sua condição de Mãe de Deus e Mãe espiritual, para a qual Deus a designou. Rezamos pelos outros, porque temos que amar uns aos outros, e a oração é um aspecto evidente do amor, porque se amamos alguém, e sabemos que a oração pode ajudá-lo, o fazemos buscando o seu bem.
Intercessão é isso. Deus nos concede esse grande privilégio, e o fazemos porque amamos os outros e queremos manifestar o amor de Cristo. Jesus nos diz para orar. Isso resolve tudo. Os católicos concordam com os protestantes que a oração é extremamente importante e é a vontade de Deus. A discordância é sobre se aqueles que morreram e foram estar com Jesus na vida após a morte podem continuar a interceder como intercessores de Deus em nosso nome. A maioria dos protestantes acredita que não devemos pedir sua intercessão, geralmente indicando que devemos ir diretamente a Deus, mas alguns reconhecem que você não pode levar esse princípio longe demais, caso contrário, todas as orações pelos outros teriam que ser jogadas fora. A posição protestante mais comum é aceitar as orações daqueles que ainda estão na terra, mas não daqueles, santos salvos, que partiram da terra como resultado da morte física. É realmente uma coisa muito simples. Ou essas pessoas estão vivas ou não. É claro que eles estão vivos, mais do que nós. Jesus alude a este fato quando fala do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, afirmando que ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Mateus 22:32. Todos os cristãos que não são niilistas ou crentes no sono da alma, como os adventistas do sétimo dia ou hereges trinitários, como as testemunhas de Jeová, acreditam que as almas estão conscientes após a morte. Para ter certeza, muitos protestantes respondem: tudo bem, eles estão vivos, mas isso não prova que eles podem orar por nós ou ouvir nossas orações. Nesse ponto, os católicos apelam para uma combinação de evidências bíblicas diretas e indiretas muito fortes. Os santos no céu estão claramente cientes dos eventos terrenos, Lucas 15,7, Apocalipse 6,9 e 11. Se eles tiverem essa consciência, não é um salto muito grande deduzir que eles podem ouvir nossos pedidos de oração. Mas há alguma evidência bíblica de que eles podem? Eu acho que certamente há. Em Jeremias 15,1, lemos: E Havia me disse, ainda que Moisés e Samuel estejam diante de mim, minha alma não será para este povo. Aqui parece que Deus recebe as orações dos santos que morreram como algo natural. Moisés e Samuel foram conhecidos como intercessores, e Jeremias viveu séculos depois de ambos. Conferir 2 Mac 15,13 e 14, que revela Jeremias rezando pelos judeus após a sua morte. Esta é nossa razão inteiramente racional para pedir aos santos que intercedam a Deus por nós, e está tudo na Bíblia. 1. As orações dos santos têm grande poder. 2. As pessoas santas que morreram são aperfeiçoadas em santidade e continuam a fazer parte do corpo de Cristo. 3. A bem-aventurada Virgem Maria, em particular, é excepcionalmente santa, imaculada desde a sua concepção, e como Mãe de Deus suas orações têm mais poder e efeito do que as de qualquer outra criatura, tudo pela graça de Deus. 4. Sabemos que eles estão cientes do que está acontecendo na terra. 5. Sabemos que eles exercem muita caridade e oram por nós. Não estamos confiando em o poder de alguns médiums, muxos de luz quais se ha demonstrado são falsos, para empezar, como Houdini, é o increíble Rand, Y muxos outros, o inlo oculto luz poderes demoníacos, sino em o poder de Deus. Os santos nos veem, nos ouvem e rezam por nós, porque estão com Deus, fora do tempo, e Ele lhes dá as notáveis capacidades que os que estão neste estado. Não conhecemos todos os mecanismos de como isso funciona, mas sabemos que a Escritura diz que é, como, ser como Deus na vida após a morte. Queridos, agora somos filhos de Deus e ainda não foi revelado o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. 1 João 3,2. Se por rezar a um santo, se entende, pedir ao santo que conceda um pedido por seu próprio poder, então não é nisso que nós, católicos, acreditamos. O que estamos fazendo, resumindo, é pedir a um santo que interceda junto a Deus por nós. Deus responde com seu poder. O princípio é simples e bíblico. A oração em si não é adoração. Não estou adorando a Deus simplesmente pedindo a Ele que cure minha esposa. Tampouco estou adorando um santo se peço a ele que interceda junto a Deus para curar minha esposa. É simplesmente o amor e a preocupação que o corpo de Cristo tem por cada um de seus membros. A morte não acaba com isso, pois Deus transcende o poder da morte e da separação física. Necromancia, adivinhação, feitiçaria,
feitiçaria e várias práticas ocultas foram fortemente condenadas na lei do Antigo Testamento. No entanto, os judeus que rezavam pelos mortos, eles não viam nenhuma contradição, porque não havia nenhuma. 2 Macabeus 12, 39 e 45 apresenta orações pelos mortos nos termos mais inquestionáveis. Claro, os protestantes irão responder que estes são livros apócrifos da Bíblia que eles rejeitam, o que é outra discussão, mas independentemente de serem escrituras ou não, a igreja primitiva pensava assim. A passagem continua a mostrar que isso é verdade. Era a prática dos judeus, e eles não viam conflito entre ela e as práticas proibidas. O cristianismo nasceu do judaísmo. Muitas coisas no judaísmo tardio, como escatologia, angelologia e noções da ressurreição do corpo, foram mantidas e desenvolvidas pela igreja primitiva. Orar pelos falecidos foi apenas um dos muitos exemplos disso. É quase como se o protestantismo adotasse estereótipos culturais tolos de como o paraíso deveria ser como o Valhalla nórdico, em vez de um lugar, ou estado, intensamente espiritual onde as almas anseiam e ardem com o desejo de que os seres vivam. Os humanos são salvos e não condenados. Os santos que já morreram sabem a magnitude do assunto. Eles estão em um lugar onde podem se dedicar a orar por nós, porque são aperfeiçoados no amor, e sabem muito bem o quanto está em jogo. Eles não precisam mais jogar todos os jogos que jogamos para ignorar a dimensão espiritual e esquecer o mundo vindouro. Razão pela qual podemos, e certamente devemos, pedir a sua intercessão, principalmente a da Santíssima Virgem Maria. Quanto a pedir a um anjo que ore por nós ou nos ajude, a Bíblia indica que os homens são, pelo menos em certo sentido, de ordem superior aos anjos. 1 Coríntios 6, 3, 1 Pedro 1, 12, um anjo da guarda é um servo do homem e não o contrário. Portanto, ele não precisa sentir que estamos fazendo algo inapropriado ao lidar com ele. Saul tentou entrar em contato com os mortos da maneira errada, por meio de uma médium. Mas o fato é que de alguma forma o falecido profeta Samuel estava ciente do que estava acontecendo. De fato ele apareceu a Saul e se comunicou com ele. Isso mostra que sua alma estava em estado de consciência e tinha a capacidade de ouvir e se comunicar com uma pessoa na terra. Se, ao contrário, Deus quisesse que não houvesse comunicação entre o céu e a terra, então este e outros incidentes semelhantes, como a transfiguração, Marcos 9, etc., não teriam ocorrido, pois seriam contra a vontade de Deus e, portanto, não seriam permitidos por ele. Este incidente, portanto, serve como prova de que santos mortos podem ouvir petições daqueles na terra, e que Deus permite comunicação bidirecional. Os protestantes geralmente negam ambos. Em Lucas 16, 2 homens mortos são descritos conversando entre si. Isso é diferente de um homem na terra conversando com uma pessoa morta, mas ainda é relevante para essa discussão na medida em que o homem rico estava orando ou pedindo a Abraão. Isso não deveria acontecer, de acordo com o modo de pensar protestante, já que a oração deve ir diretamente a Deus. Isso se aplica tanto aos homens mortos quanto aos que estão na terra. Por que eu estaria fazendo isso em vez de ir diretamente a Deus? Ele está fazendo um pedido específico a Abraão, não apenas pedindo a Deus que reze por ele, mais do que os católicos pedem à Santíssima Virgem Maria para atender seus pedidos. Abraão recusou 2 vezes seus pedidos, mostrando que os mortos podem desempenhar um papel, junto com Deus, até mesmo na recusa, ou, por implicação, também no cumprimento de pedidos de oração. Observe também que em Lucas 4:27 da tarde menos 31 o homem rico pede que Lázaro seja enviado a seus irmãos, para avisá-los de seu próprio destino terrível. Abraão recusa, mas não descarta a possibilidade de um morto voltar à terra. Assim, mais uma vez, o suposto muro entre o céu e a terra torna-se muito menos impenetrável do que seria na mentalidade protestante. Estas são as pressuposições por trás da crença católica na comunhão e intercessão dos santos. Muitos críticos protestantes de nosso ponto de vista parecem estar procurando a correspondência exata de cada aresta desses argumentos, que é frequentemente a maneira protestante de pensar, uma vez que muitas vezes exigem provas bíblicas explícitas, enquanto eu estou testando as diferentes partes de um todo. Com cada exemplo, fazendo um argumento cumulativo das práticas católicas. Acho que vemos o suficiente da comunhão dos santos nas Escrituras para estabelecer o princípio.
Você não precisa ter muito material na Bíblia sobre algo para que seja acreditado e seguido. Por exemplo, o nascimento virginal é baseado em pouquíssimas passagens, apenas 2 ou 3, eu estimaria, mas é fortemente acreditado por todos os cristãos. O pecado original, mencionado muito raramente nas Escrituras, é aceito por quase todos os cristãos, com raras exceções. Por outro lado, as doutrinas sobre os anjos e a vida após a morte estavam em um estágio inicial de desenvolvimento na época em que o Novo Testamento foi compilado. Muitas delas foram altamente desenvolvidas no período intertestamentário e, por essa razão, vemos muito mais dessas doutrinas nos deuterocanônicos que derivam principalmente desse período. Esta é a razão pela qual os saduceus rejeitaram a ressurreição dos mortos e os conceitos da angelologia e escatologia judaicas. Isso porque eles aceitavam apenas as leis escritas da Torá, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e essas questões dificilmente são discutidas neles. Eles eram algo como a única escritura das pessoas de seu tempo. Os fariseus, por outro lado, aceitaram todas essas doutrinas, e é por isso que Jesus operou dentro dessa tradição, e porque Paulo se autodenomina fariseu 3 vezes, mesmo depois de sua conversão. Eles aceitaram a Torá oral, bem como a escrita, e essas tradições posteriores. Por essas razões, não há muito no Novo Testamento sobre essas práticas. Isso não representa um problema, porque mesmo as doutrinas mais importantes e centrais, como a Santíssima Trindade ou as 2 naturezas de Cristo, foram desenvolvidas muito além de várias centenas de anos após a Bíblia. Em outras palavras, se mesmo doutrinas como a Trindade, a Cristologia e o pecado original passaram por um intenso desenvolvimento no período pós-bíblico, então não é mais difícil de acreditar do que as doutrinas católicas da comunhão dos santos e da intercessão e invocação de os santos também o fazem. Se um santo é verdadeiramente considerado um substituto de Deus e um fim em si mesmo, então isso é idolatria. Se se pensasse, por exemplo, que Maria pudesse atender aos pedidos e a si mesma, sem a graça de Deus, como se fosse autossuficiente, com efeito, como Deus, seria claramente mariolatria e uma espécie de idolatria, já que seria uma substituição do próprio Deus. Do ponto de vista católico, os santos refletem a glória de Deus. Eles são os intermediários, os barcos. Maria aponta para o seu Filho, que é Deus, para os discípulos do Senhor. Ela não se eleva,